Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Luzes da Nova Era, comigo Thiago Pimentel, também não só aqui no YouTube, né, lá na Rádio Mundial 95.7, para quem já me acompanha, para quem não acompanha, fica o convite então para começar a me acompanhar no programa Luzes da Nova Era, toda terça-feira às 3 horas da tarde lá na Vibe Mundial. Dá para assistir também pelo canal do YouTube da Vibe Mundial, mas agora aqui no canal vamos voltar aqui com alguns vídeos bem interessantes a respeito da radiestesia e da radiônica e também um pouco do esoterismo, do ocultismo. Vamos falar o que? Da Umbanda, falar um pouco da Cabala. Eu trouxe hoje aqui uns gráficos, né, para conversar com vocês. Eu gosto de realmente explicar como é que funcionam essas energias mágicas da radiestesia e da radiônica e como é que funcionam com essas correlações tanto com a Umbanda como com a Cabala. Então vamos começar? Bom, trouxe aqui, primeiro o pessoal pergunta muito, né? O que é o cone? Eu trouxe o cone para falar a respeito dele. Parece até aqueles chapeuzinhos de festa, né? Ou aquele chapeuzinho que punha na criança quando ela era a burra da sala, né? Infelizmente era dessa forma que era tratada, então punha um chapeuzinho e ficava no canto da sala. Mas eu falo, bom, por que essa história então de pôr o chapeuzinho, né, em formato de cone para a criança ficar no canto da sala? Era justamente para receber, porque o cone ele canaliza, então aquele conhecimento que estava já no mental, né, naquele coletivo dentro daquela sala, aquela criança que não estava entendendo a matéria, ela recebia esses influxos então energéticos que estavam pairando no mental de todo mundo. Então ela estava num canto da sala, que nem eu estou aqui num canto, então recebia essa energia que era canalizada no canto da sala com aquele chapeuzinho e ela começava a entender. Então tudo tem um propósito. Lógico que essa história, infelizmente, ela foi um pouquinho desvirtuada, né? Porque a história real era exatamente que absorver aquele conhecimento que todos estavam compartilhando naquele instante. Olha que interessante. Aí você fala, bom, o cone, né, simples, é um cone de cobre, né? Ele serve para ancorar as energias, né, para canalizar a radiestesia radiônica, eu utilizo bastante, serve para acelerar esse processo, então, da ancoragem energética, que é dos testemunhos que eu coloco para perguntar a respeito de uma pessoa, de um animal, de um local em específico. Então serve para fazer essa ancoragem e acelerar então energeticamente essa possibilidade então de medição. Aí você fala, mas o que é o cone, né, na radiestesia? O cone ele é um movimento da pirâmide girando. Então a pirâmide, né, quando você começa a girar a pirâmide, então ela tem um formato de cone. E a pirâmide, a partir do momento que nós norteamos essa pirâmide, então você acha com a bússola, né? Põe a bússola, acha um dos lados dela, qualquer um dos lados, você pode nortear. Então você pôs para o norte no caso fica aqui na minha frente, então esse lado aqui fica para o norte. A partir desse momento nós começamos o quê? A trabalhar a energia desses 4 triângulos que formam a pirâmide. Então começa o quê? Então um leque de cores, e cada cor também é correlacionada ao quê? Com uma forma geométrica. Aí nós entramos na geometria sagrada. Olha que interessante. Então, na parte norte, então, nós temos o que? A cor verde. Do lado aqui, que seria o nordeste, nós temos o azul. Aí tem o índigo na sequência, tem o violeta, que já vai ficar aqui no meio, né, da pirâmide. E do outro lado nós também temos o que? As cores. O amarelo aqui do lado do verde. Aí vem o laranja aqui na sequência. E aqui a oeste vai ficar o quê? Vai ficar o vermelho. E abaixo disso, tanto o vermelho como o violeta, né? Ficou um de cada lado essas cores. Nós temos abaixo então do vermelho o infravermelho, abaixo do violeta o ultravioleta. Aí nós temos o preto, o branco e aqui bem embaixo, né? Oposto, né? Do lado oposto então daquele verde, aqui embaixo o quê? O verde elétrico negativo. É assim que na radiestesia nós medimos. Aí você fala, nossa, mas por que o verde então é a cor que fica no norte, seria a cor do equilíbrio? Olha só outro fato bem legal e bem interessante que eu vou trazer para vocês, porque o verde ele é a cor do chakra cardíaco. É o chakra que fica no meio de todos os chakras. Nós temos 7 chakras, né? Então falando dos chakras para a gente entender esse potencial de equilíbrio então da cor verde. Bom, o chakra cardíaco ele fica, lógico, bem aqui em cima do coração, essa energia do chakra cardíaco, e ele vai o quê? Ele vai pulsar a cor verde, ele tem a cor verde. Aí nós temos os 7 chakras, que é o quê? O chakra base, seria o chakra
base ele tem que ter 3 saídas energéticas, uma fica no nosso cóccix, nas costas, né? Então na base da coluna, um fica bem abaixo, que seria na região do períneo, que sai a energia do chakra cardíaco, e na frente também da nossa genitália, e fica essa abertura frontal do chakra base. Então o chakra base tem essas 3 saídas energéticas, ele normalmente é na cor vermelha. Nós temos o chakra sacral, que fica um pouquinho acima, né? Seria na cor laranja. Então esse chakra sacral, ele tem a questão da saúde, né? Seria o chakra esplênico também, é o mesmo que o chakra esplênico, o chakra sacral, seria o segundo chakra, então de baixo para cima, ele é correlacionado com as questões da saúde e também da sensualidade, né? Porque seria o quê? O chakra base, ele é mais envolvido com as questões materiais, com as questões, né, de dinheiro e também com a questão da sexualidade, uma coisa mais terrena. Já o chakra sacral não, ele traz a questão então da sensualidade, né? E as questões envolvidas com a saúde, seria o mesmo que o chakra esplênico. Depois nós temos o quê? O chakra umbilical, o famoso plexo solar. Esses são os 3 chakras então abaixo, né, do chakra cardíaco. Então o plexo solar, ele consegue o quê? Trazer as energias o quê? Das emoções que nós sentimos. Então quando nós estamos bravos, né, com raiva, até com ódio, né, até ruim falar essa palavra, o ódio, mas essas emoções, né, e sensações muito fortes que nós sentimos causam um desequilíbrio, então, no plexo solar. Aí por isso que você fala, aquela emoção, então, né, a pessoa está apaixonada, aquela emoção de encontrar, então, seu futuro parceiro, né, num encontro amoroso, dá aquele frio na barriga. Frio na barriga, aquela energia, então, do plexo solar, ela começa a ficar toda instável. Então gera esse frio na barriga. Quando você vai num parque de diversões, aquela emoção, né? Subir uma montanha russa, ela vai descer com tudo. Então, aquela velocidade dá um frio na barriga. Também você está sentindo aquela energia, né, do plexo solar se manifestando. Ele não está em equilíbrio naquele momento. Lógico que você, na psicossoma corporal, nós também vamos disparar o que é suprarrenais, né? Isso é natural, né? A gente vai soltar hormônios também nesse momento, mas na questão energética, a gente está trabalhando no plexo solar, quando a gente sente essas emoções. E aí vem o chakra cardíaco, que é o chakra da empatia, né? Então, quando nós temos um sorriso no rosto, nós estamos contentes, as outras pessoas que vão cruzando com a gente no dia a dia, elas também começam a sorrir, que é o normal. Essa energia, então, empática que nós estamos emitindo com o chakra cardíaco, causa, então, essa semelhança energética, né, pelos iguais que a gente vai encontrando ao longo do dia. Acima então do chakra cardíaco temos o chakra laríngeo, né, fica bem na região da garganta aqui. Ele é justamente aquela energia para a gente conversar, né, se comunicar com o mundo, né, aquelas pessoas que têm essa habilidade então, né, da comunicação, né, não tem a vergonha de falar em público, é justamente esse chakra bem trabalhado. Olha que legal. Aí nós temos o chakra frontal, fica bem o que no meio da testa, que seria o quê? O terceiro olho. Então, o famoso terceiro olho é justamente o chakra frontal, que fica aqui na nossa testa. E aqui em cima o que nós temos que é o chakra coronário. O chakra coronário fica no topo da cabeça, ele que faz ligação, então, com o mundo espiritual. É o chakra, então, que a gente consegue se conectar com o mundo espiritual. O chakra frontal, ele seria aquele chakra que, quando aberto, bem trabalhado, nós começamos a ter o quê? A visão também no mundo espiritual. Mas temos o quê? A pré-cognição, nós conseguimos enxergar coisas que já aconteceram, né? Quer dizer, retrocognição, perdão. Aí temos a pré-cognição, coisas que vão acontecer, então, nós conseguimos ter aqui. Seria aquela intuição, acho que vai acontecer de determinada forma aquilo que eu vou fazer hoje, sabe? Parece que você já adivinhou mais ou menos o que iria acontecer. É o seu chakra frontal trabalhando. Todas essas energias, elas se correlacionam com essas cores, então, que tem na pirâmide que eu acabei de falar para vocês. Olha como é interessante, né? Tudo, na verdade, está correlacionado. Não existe essa questão, olha que coincidência. Eu falo, não é bem uma coincidência, não é desse jeito que funciona, pessoal. Todas as energias, elas têm, né, uma forma de agir. As cores, né? Por isso que tem também o que a cor, porque é usado em terapias, né, quando a gente utiliza, então, as cores, né, alguém já deve ter visto, né, não sei se vocês não viram, vou explicar, vai numa sessão de terapia, então, as lâmpadas, né, são de determinadas cores para fazer aquela terapia,
para dor, ou seja, para ansiedade. Então trabalha-se de muitas formas, né? Tanto as pinturas nas paredes, né, de hospitais e colégios sempre são cores já formatadas justamente para atender aquela necessidade da harmonia que se necessita naquele local. Então tudo não tem coincidência, como eu falo, né? Tudo já é pré-programado e a gente vai fazendo o quê? De forma automática e esquece essas raízes então dessas energias e como funcionam, né? Essas formas de trabalho. Bom, é tudo muito interessante falar das energias, eu gosto também. E aí eu trouxe também outras coisas aqui para falar, né? Não vou falar só do cone, eu passei só por cima rapidamente, falei da pirâmide, que é justamente o movimento do cone, olha que legal. E a pirâmide é uma coisa muito interessante que eu vou falar, uma questão energética, né? Olha só, vou puxar um gancho bem legal a respeito dos arcanjos. Bom, o arcanjo Miguel, então, que seria o mais famoso, né? O arcanjo protetor. O formato, então, né, da geometria sagrada dele seria o quê? Uma pirâmide para baixo e uma pirâmide para cima, assim, né? Ambos, né, com as suas bases coladas, né, então, uma na outra, né? E seria o quê? O octaedro. Então, o octaedro, né, na cor índigo, né, e para a cor violeta também, seriam as manifestações energéticas, então, desta potestade angélica, né, desse arcanjo, né, que é o arcanjo Miguel, nosso arcanjo protetor. Então você consegue imaginar, né, mentalmente essa energia e traz proteção para o ambiente limpa, né? Todos os miasmas energéticos, né, todas as larvas energéticas astrais que possam estar o quê? Presentes naquele ambiente. Então, todas as formas, né, geométricas, as cores, tudo se relaciona por quê? Porque tudo tem uma frequência pré-estabelecida. Seja uma linha básica, assim que eu falo, vamos ter uma linha na horizontal, uma linha na vertical, né, quer dizer, uma linha magnetizadora, uma linha cristalizadora. Então você está magnetizando e cristalizando determinada energia, e essa energia, quando você desenha, né, que são os pontos riscados ou os próprios símbolos aqui da radiestesia que eu trabalho, justamente emitem uma frequência específica, uma frequência vibracional específica, que ela pode ser medida em hertz. Então, olha como é legal, como é interessante trabalhar. Então você vai ter uma emissão, e essa cruz, no caso que eu acabei de mencionar, que seria uma linha, né, magnetizadora, uma linha cristalizadora, é justamente que é o formato da cruz, né, que na verdade nada mais é o que? Da forma do amor, seria o que? O magnetismo cristalizado dessa alta energia que é o amor. E essa energia, então, ela foi mal utilizada no passado, infelizmente, né, que a cruz a gente tem como simbolismo, então, quando Cristo, né, o Jesus Cristo, ele foi crucificado, mas traz essa energia do amor. Então a cruz é isso que ela traz. E tem aí uma particularidade, né? Alguns falam que sim, outros falam que não. No momento que ele foi então crucificado, os romanos eles costumavam crucificar todo mundo que é de cabeça para baixo. E Cristo ele foi crucificado então de cabeça para cima, normal, na postura que nós conhecemos então, né? Seria até esse arquétipo que nós conhecemos a respeito de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Seria então ele de cabeça para cima, nesse formato da cruz, que gera realmente essa energia magnetizadora e cristalizadora do amor. Então, pessoal, tudo está correlacionado. Espero que vocês tenham gostado então desse bate-papo nosso aqui a respeito das energias. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Então, o canal Luzes na Nova Era, sempre trazendo um vídeo novo toda semana a respeito das energias da radiestesia, da radiônica, da Umbanda, do ocultismo, da Cabala, todas essas energias correlacionadas, formando um conhecimento só. Até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreve no canal e deixa o seu like.